Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as parábolas de Jesus, uma semana de ensinamento de Jesus para discípulo. Só esperar o pessoal começar a entrar. Boa noite aí para quem for entrando. Vamos dar 2 minutinhos para o pessoal entrar e já vamos começar. Bem, gente, ó, quem já está entrando, pega aqui ó, no aviãozinho que tem ali, manda para alguém que você acha que precisa ouvir de Jesus, em que você acredita que é multidão e precisa virar discípulo, manda para essa pessoa já, para a gente compartilhando essa live e entrando mais gente para ouvir de Jesus. Boa noite para quem está entrando. Bem, gente, vamos orar. Vamos começar. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos nessa noite diante do teu altar. E, Pai, nós queremos sair, Pai, desse lugar de multidão. Queremos entrar, Pai, no lugar de discípulos do Senhor. Nós queremos ouvir as tuas palavras, Pai, não somente os teus milagres, mas ouvir as tuas palavras nessa noite. Abre o nosso entendimento, abre nossas mentes, que o ambiente em cada lar, em cada casa, cada pessoa que está assistindo a live, que vai assistir depois, que vai entrar, cada pessoa que vai assistir depois no YouTube, que os entendimentos sejam abertos, que o Senhor venha fazendo sobrenatural, Pai, e que seja um romper, Pai, que seja não só essa live seja um romper, mas esses vídeos sejam um romper, Pai, na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. E Pai, mostra para nós, Pai, uma pessoa, Pai, para a gente compartilhar esse vídeo, uma pessoa, Pai, que precisa ouvir a Tua palavra, uma pessoa que tem um propósito, que tem um chamado também do Senhor. Traz à nossa mente, Pai, essa pessoa para que a gente possa compartilhar, Pai, esse vídeo, compartilhar aquilo que nós estamos recebendo também, Pai, porque esse é o princípio do Teu reino, Pai. Não só nós retermos o que é para nós, mas a gente receber, a gente entender e compartilhar também, Pai, em nome de Jesus. Então, gente, se tem alguém que está aí na tua cabeça, na tua mente, que você acha que precisa ouvir de Jesus, manda agora no direct, manda essa live aí que a gente vai começar. Eu creio que assim, gente, por mais que você pense, nossa, aquela pessoa não quer saber de Jesus, o cara não tá nem aí com nada, minha esposa não quer saber, meu esposo não quer saber, meu filho, meu tio, minha avó, meu cachorro não querem saber de Jesus, eu falo e não estão nem aí. Mas eu creio numa palavra, os apóstolos, os discípulos, quando eram chamados, eles levavam um outro. Jesus não chegou para todos e chamou cada um individualmente. Jesus chegou para Pedro e chamou ele. Chegou para João e Tiago, eles estavam juntos e chamou. Eles foram e levaram Natanael para Jesus. Eles falaram, Natanael, ó, tipo, Jesus está lá, vamos lá, Jesus está lá. E Natanael foi desacreditado, Natanael não estava nem aí. Natanael chegou, Jesus olhou para ele e falou, eis aqui um verdadeiro judeu. E Natanael fala, por que você está falando isso? Jesus chega e fala, porque eu te vi debaixo daquela figueira. Jesus não estava naquela figueira, mas Jesus estava revelando para Natanael algo que estava dentro do coração dele. Jesus estava revelando para Natanael que Jesus sabia o que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira, sabia as dificuldades, Jesus conhecia ele. E quando Natanael ouviu isso, ele falou, nossa, realmente ele é o Filho de Deus, realmente ele é o Messias, ele me conhece, ele sabe quem eu sou. E Jesus falou, então a partir de hoje você vai ver os céus abertos e anjos subindo e descendo diante da tua cabeça.
Então, eu creio que assim, chama a gente, mesmo que a pessoa não acredite, Jesus pode vir e falar com essa pessoa, Jesus pode vir e falar com ela e falar, ó, hoje é o teu dia de eu te chamar, eu conheço você, eu sei o que você está passando, então eu vou te chamar nesse dia, amém? E essa pessoa vai receber, vai se converter e vai servir a Jesus, vai ter um propósito grande assim como você. Amém? E por quê, gente? Vamos começar. Por que a gente vai falar sobre as parábolas de Jesus? Porque, gente, existe uma diferença entre multidão e discípulos. Jesus, ele veio e ele ensinou sobre o reino. Ele ensinou sobre o reino que ele estabeleceria. O reino que ele vai vir ainda, ele vai voltar e vai estabelecer esse reino fisicamente aqui na terra. Jesus, ele fala, o reino, quando perguntem sobre o reino, se está ali, está acolá, onde que está o reino, ele fala, não, o reino está dentro de vós. Então Jesus, ele já veio estabelecer o reino de Deus dentro de nós, mas ele também vai voltar fisicamente, ele vai derrotar os seus inimigos e ele vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra fisicamente. E ele veio para ensinar sobre o reino, ele veio para abrir as portas para que nós tenhamos acesso a esse reino. E lógico que enquanto Jesus fazia tudo isso, ele fazia milagres, ele curava. O ministério de Jesus, gente, era um ministério de ensino, era um ministério de pregação. Então Jesus, o que a palavra fala? Fala que Jesus ia ensinar nas sinagogas. Quando Jesus ele começou a ser rejeitado nas sinagogas, fala que ele foi para um lugar deserto, fora da cidade, e as multidões iam atrás dele para ver ele ensinando. Ou seja, as pessoas iam ver Jesus ensinar. E enquanto Jesus ensinava, pessoas eram curadas, enfermos eram libertos de opressões malignas, pessoas endemoniadas eram libertas, porque Jesus se compadecia. Então Jesus olhava para alguém, sentia compaixão, sentia amor por aquela pessoa e curava e fazia milagres. O que a gente vê nos evangelhos de milagres de Jesus, gente, é muito pouco. O próprio livro de João fala que se todos os milagres, todos os feitos de Jesus estivessem escritos em livros, não caberia em todos os livros do mundo. Então imagina quanta gente Jesus não curou, quanto milagre ele não fez. Mas o que está no Evangelho foram o que os discípulos eles entenderam do Espírito Santo, que seria aquilo que realmente traria as boas novas, que fariam com que pessoas se convertessem. Então Jesus ele fazia milagres, mas o ministério dele era de ensino. E as multidões, elas iam atrás de milagres. Elas iam atrás daquilo que Jesus poderia fazer por elas. Mas nem todas elas permaneciam com Jesus. As multidões chegavam, recebiam o seu milagre e iam embora. Algumas pessoas recebiam Jesus e saíam pregar, saíam no seu propósito já, mas muitos recebiam o milagre, eram curados e iam embora. Os discípulos não, os discípulos ficavam com Jesus, os discípulos eles permaneciam com Jesus, mesmo que alguns ensinamentos de Jesus fossem duros, fosse difícil, mesmo que doesse muitas vezes algumas palavras de Jesus, os discípulos chegavam e falavam, Senhor, mas para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Os discípulos sabiam que as palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. Entende? Então, Jesus ele veio ensinar. E Jesus ele começou a ensinar as parábolas. As parábolas elas não eram muito comuns naquela época entre o meio rabínico. Para quem não sabe, Jesus ele era praticamente um rabino, ele era um mestre da lei, ele era um homem que podia ensinar nas sinagogas. E as parábolas não eram um meio muito comum de ensino. Então Jesus ele veio e começou a fazer parábolas. Muita gente acha que as parábolas elas têm uma facilidade de entendimento. Muita gente acha que Jesus ele veio falar em parábolas porque era mais fácil para as pessoas entenderem. Mas isso não é verdade. E algumas parábolas a gente só entende hoje porque na própria Bíblia já tem a explicação. Porque a Bíblia já fala a parábola e depois já mostra Jesus explicando para os discípulos o que é aquela parábola. Mas isso não é verdade. As pessoas na época elas não entendiam o que as parábolas queriam dizer. Elas não conseguiam entender, discernir, e nem mesmo os próprios discípulos entendiam. Gente, só uma coisa, quem não está com Bíblia, pega a Bíblia, porque a gente vai ler parábola, a gente vai ler versículo também. Então pega a Bíblia, pega caderno, quem puder ir, pega para anotar, porque são chaves que a gente vai crescer espiritualmente hoje, beleza? Então, nem os discípulos, eles entendiam direito as parábolas. Até vamos ler lá, ó, João, vou pegar a Bíblia aqui, ó.
Lá em João, no capítulo 16, lá no versículo 29. Quem quiser, abre a Bíblia aí, porque a gente vai... Vamos ler uns versículos, tá? Quem tiver dúvida, gente, eu vou fazer a explicação, vou ministrar aqui, e daí na parte final a gente vai tirar as dúvidas. Quem puder, manda na caixinha de perguntas, que vai ficar mais fácil para a gente responder, para a gente interagir, beleza? Até para não mandar pergunta e ficar perdido aí no meio, depois eu não vou responder, beleza? Vamos lá, João 16, versículo 29 e 30. Olha o que os discípulos falaram. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não necessitas de que alguém te interrogue. Então, os discípulos estavam falando o que para Jesus? Falaram: Jesus, agora você está falando claramente, agora você está falando de uma forma que a gente entende. Você não está mais falando por parábolas, você não está mais fazendo símbolos, agora você está falando claramente e a gente entende que você sabe tudo, que realmente as palavras de vida eterna estão em você. Ou seja, quando Jesus falava claramente, quando Jesus ensinava de forma clara, eles reconheciam que Jesus ele era o Messias. E por que Jesus ele fazia isso? A palavra fala que as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, as pessoas não entendiam. E Jesus ele fala que na verdade ele não explicava as parábolas porque como uma forma de enigma, para aqueles que crescem nele entendessem e aqueles que não crescem não entendessem as palavras dele, entende? Jesus ele usava essa forma justamente de um momento também de uma forma de misericórdia, porque a palavra, o conhecimento, ele traz um certo julgamento também, gente. Então você está aqui, você entenda que você está recebendo algo de Deus para ser usado, você está aprendendo algo de Deus para ser praticado. Porque o que a palavra fala? Eu espero que muitos de vocês não sejam mestres, porque aquele que mais recebe, mais vai ser cobrado, porque aquele que tem mais conhecimento, mais vai ser cobrado. Então quanto mais você conhece, mais você recebe a verdade, mais você vai ser julgado, mais você vai ser cobrado depois, porque você nunca vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não conhecia essa palavra, eu não sabia essa verdade, eu não conhecia esse princípio, eu não conhecia esse propósito. Deus vai chegar e falar: ó, eu coloquei um caboclo lá no Instagram para ministrar essa palavra, para falar essa verdade para você, e você ouviu, só que você não entendeu, você não praticou, e agora você vai ser cobrado porque você ouviu essa palavra, você sabia da verdade e não praticou. Então, o que acontece? Cada parábola de Jesus, ele tem uma ideia principal. Jesus ele usa temas, Jesus ele trabalha com temas principais. Quando a gente entende um tema da parábola, a gente vai conseguir interpretar ela. Jesus, o que acontecia? Ele chegava para os discípulos e ele explicava particularmente cada parábola para os discípulos, porque os discípulos eles recebiam o ensinamento, a multidão recebia os milagres, como eu falei, e ia embora. Os discípulos não. Os discípulos, Jesus chegava e ensinava os princípios, ensinava aquilo que ele queria falar, ensinava as chaves para eles entrarem no reino de Deus. Tanto que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles que inauguraram a igreja, são os 12 apóstolos. Eu creio que são 12 anciãos que vão estar diante do trono de Deus junto com os 12 patriarcas, ou seja, são homens que eles tiveram a chave do reino de Deus, certo? Então, hoje, o que a gente vai tratar? Hoje a gente vai tratar sobre as parábolas, sobre ouvir a palavra. Qual que são essas parábolas? As parábolas que nos ensinam sobre ouvir a palavra de Deus. Sobre Jesus ele nos ensina o que é ouvir a palavra de Deus, o que nos traz o ouvir corretamente a palavra de Deus. Uma coisa sobre as parábolas também que a gente precisa entender é o quê? É entender que a interpretação delas, que, gente, Jesus ele tinha um ensino, por mais que as parábolas muitas vezes a pessoa não conseguisse entender claramente, mas Jesus ele era muito simples. Jesus ele não era um cara complicado.
Às vezes a gente acha que é tudo complicado, né? As parábolas, os ensinamentos, as coisas que Jesus fazia. Mas não, Jesus era um cara muito simples, porque ele veio trazer uma verdade. Ele veio trazer o reino de Deus para a terra, ele veio instituir o reino de Deus. Então ele queria que as pessoas também entrassem nesse reino. Então a gente não, às vezes a gente tenta pegar a Bíblia e usar de uma forma muito esotérica, tentar trazer uma interpretação, muitas vezes, muito profunda, muito doida, mas isso é normal, por quê? Porque logo depois que os evangelhos foram escritos, o evangelho ele foi muito pregado na região da Ásia, da Grécia. Então, isso se misturou muito com o pensamento helenístico da época, né? Com o pensamento dos gregos, dos filósofos gregos. Então, os filósofos gregos tinham um costume muito grande de criar alegorias. Tanto você vê o mito da caverna. Então, eles criavam alegorias, histórias que tinham um fundo espiritual, que tinham uma profundidade, que tinham um ensinamento esotérico, que tinha um ensinamento muito profundo que não poderia ser entendido a menos que a pessoa ficasse horas ali meditando. E a igreja ela se acostumou com isso e começou a trazer muitas vezes interpretações até mesmo estranhas de parábolas. Por exemplo, a palavra do bom samaritano, acho que é uma palavra que todo mundo, né, interpreta assim de uma forma. Você vai ver que vamos falar a palavra do bom samaritano, fala que o bom samaritano somos nós, o levita, o sacerdote é a igreja corrompida, que o bom samaritano é Jesus que nos leva até o Espírito Santo e daí tem as moedas. Então, assim, tem várias interpretações. Mas depois a gente vai tratar sobre elas. Mas são interpretações justamente por causa disso, porque a gente muitas vezes busca um sentido muito profundo, algo muito místico, quando na verdade Jesus ele quer dar ensinamentos simples, ensinamentos que nós conseguimos praticar, que nós conseguimos entender para a gente se tornar discípulo e crescer espiritualmente, tá? Então, a gente vai falar sobre as parábolas que falam sobre ouvir a palavra de Deus, tá? A primeira, ó, que a gente vai ler hoje vai ser a parábola do semeador, a parábola fundamental. É interessante que essa parábola do semeador, o próprio Jesus, essas parábolas de você ouvir a palavra de Deus, você ouvir, né, a palavra de Deus, ela é tão importante que o próprio Jesus chega e fala na parábola do semeador quando eles não entendem. Jesus ele chega e fala, mas vocês não entendem essa parábola? E fala, se vocês não entendem isso que eu estou falando, como que vocês vão entender todo o resto? Ou seja, Jesus ele está definindo um limite. Ele está falando, gente, se vocês não entendem isso, então como que vocês vão entender o restante? Então ele fala, entendam isso primeiro, busquem isso primeiro. E é por isso que a gente vai começar com isso. Amém? A parábola do semeador está lá em Mateus 13. Vamos abrir lá em Mateus 13. Vai abrindo aí a Bíblia, gente. Tá no Mateus 13. Vou ler do 1, tá? Do 1 ao 9. Vamos lá, Mateus 13, parábola do semeador. Quem quiser acompanha aí, ó. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo. Então, ó, Jesus ele estava num barco e falando para uma multidão, certo? Então, olha o que ele falou. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. Outra parte caiu em pedregais, ou em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E caiu entre espinhos, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que ele falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Tá? Então aqui ó, ele está falando a parábola. Se a gente lê, realmente não dá para entender. Tipo assim, chega um cara, Jesus, no mar, e ele começa a falar. Só que existe um contexto, né? Quando a gente fala de... Hoje, para nós, é muito estranho a gente falar de semeador. Só se alguém mora na roça, quem mora no interior e está acostumado com plantação vai entender. Mas é interessante que ele fala da parábola do semeador, a gente muitas vezes pensa, pô, mas por que, que o cara pegou um monte de semente e jogou no caminho, jogou nos espinhos, jogou no meio das pedras? Tipo assim, o que, que esse cara tá fazendo? Por que, que ele tá fazendo isso? Tipo assim, se o cara é um semeador, ele deveria saber plantar semente, né? E a verdade é o que? É um contexto. Né? Na época, na Palestina, a plantação era feita assim. Então, existia um terreno gigante onde existia um caminho, porque era por onde as pessoas passavam. Então, no caminho, a terra normalmente era mais batida. Então, ali a terra era mais batida, mas as pessoas passavam por lá. Existiam espinhos. Então, o semeador ele saía jogando a semente por todos os lados. E depois que passava o arado sobre aquela terra. Então o arado próprio ele já quebrava os espinhos, quebrava as pedras, o caminho já se tornava uma terra melhor. Mas o semeador, ele antes ele passava e jogava sementes em todos os locais. Por isso que ele está ensinando assim. Então a gente olhando não dá para entender muito e você vê que os próprios discípulos chegam e falam: Jesus, a gente não entendeu nada. Não dá para entender nada. Só que daí Jesus ele vem e explica a parábola. Então ele fala, vamos ver aqui, ó. No 18, ele começa a explicar a parábola. Ele fala: ó, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, a semente que foi semeada ao pé do caminho é a palavra é a pessoa que recebe a palavra do reino. E essa palavra, ela é semeada, né, num lugar que ela não entende, ou seja, essa palavra é semeada sobre ela, ela não entende aquela palavra. Então vem o maligno, representado pelas aves, e rouba aquela palavra, certo? Porém, o que foi semeado em pedregais ou em pedregulhos, terreno pedregoso, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz a 100, outro 60 e outro 30. Então Jesus, ele está aqui, gente, ele está aqui ensinando sobre as parábolas, daí já ficou mais claro para todo mundo, ficou mais claro para a gente. Então Jesus ele vai citar 4 tipos de pessoas, 4 tipos de terrenos, porque ele falou que a semente é a palavra do reino. O semeador você pode interpretar como sendo Jesus, como sendo um pregador, como sendo eu aqui falando com vocês. Eu estou sendo um semeador da semente, da palavra do reino. Você mesmo, você pode se tornar um semeador, você falando da palavra do reino para alguém, certo? A semente é a palavra do reino. E ele cita 4 tipos de terrenos. Esses 4 tipos de terrenos vão citar 4 tipos de pessoas, 4 tipos de situações. A primeira é a situação à beira do caminho, certo? A segunda é o terreno com pedras, o terceiro, o terreno com espinhos e a quarta, a boa terra. Então, essa parábola, gente, o que vocês têm que entender é que essa parábola, ela vai nos dar o fundamento para o crescimento espiritual. Ela vai nos dar o fundamento para a produtividade espiritual. Então, se a gente quer ter produtividade espiritual,
nós precisamos entender o que essa parábola está dizendo. Então, se você está se sentindo improdutivo espiritualmente, se você está sentindo que tua vida espiritual não está rompendo, então presta atenção que você vai entender essa parábola, você vai entender o que está passando aí dentro de você e você vai ser liberto nessa noite, você vai começar a produzir espiritualmente. Amém? Então, ó, essa parábola, ela nos ensina a chave para a produtividade. Então, ela nos ensina que não só nós precisamos ouvir a palavra, ou seja, a palavra precisa ser semeada dentro de nós, como o quê? Como as condições interiores nossas vão definir como que essa palavra vai produzir fruto dentro de nós. Ou seja, Jesus está falando sobre nossa condição interior, sobre nossas emoções, sobre nossos pensamentos. Então, ele está nos dando que se nós tivermos a condição interior, se nós tivermos nosso interior da forma correta, a palavra do reino ela vai dar frutos na nossa vida. Amém? Tá todo mundo pegando? Então vamos para a primeira pessoa. A primeira pessoa é do caminho. Então o semeador sai a semear, joga as sementes no caminho. O caminho que você entende é um lugar onde as pessoas passam. Então quem já andou em carreiro aí já sabe o que está falando. É o caminho, ou seja, é um lugar onde a terra, como ela já foi muito pisada, essa terra ela está batida. Ou seja, a semente ela não consegue, né, entrar na terra. Então, essa é uma pessoa que o quê? Essa é a pessoa que ela ouve a palavra, mas ela não entende nada da palavra. Então, aquele momento que você ouve a palavra e você não está entendendo, essa palavra, ela pode ser aquela palavra que o inimigo ela vai roubar de você. Entende? Por quê? Porque você não entendeu. A palavra ela só não é roubada de nós quando nós retemos essa palavra, quando o nosso entendimento ele absorve aquela palavra. É a mesma coisa que um sonho. Às vezes você pode sonhar na noite, você acorda, passa o tempo, você esquece aquele sonho some da tua cabeça. Então tem muita gente que muitas vezes pode ouvir uma palavra e por ela não estar prestando atenção ou por outras condições, ela não vai conseguir ouvir aquela palavra e o inimigo vai roubar. É também um chamado para algumas ministrações, algumas pregações. Às vezes você vê igrejas ou locais onde você está que a pessoa já viu aquelas pregações e não criticando, mas a gente precisa ter discernimento. Já viu aqueles locais onde a pessoa tá, tipo assim, ministrando, gritando, tipo, Jesus, você não entende nada que o cara tá falando. Pode ser que espiritualmente você está recebendo algo do Espírito ali. Então você é tocado pelo Espírito Santo. Mas a palavra você não entendeu. O ensinamento, o que Jesus queria te transmitir através da palavra, naquele momento você não entendeu nada. Então aquela palavra foi perdida. Você vai perder aquela palavra. Então quando você ouve e não entende, isso abre lugar para o inimigo vir roubar. Então sempre que você ouvir uma palavra, se você está aqui ouvindo o que eu estou falando e tá, pô, não entendi isso. O que você faz? Você pergunta. Ou você vai, anota o versículo e depois você vai e fala, não, eu vou pegar esse versículo, eu vou ler de novo, vou tentar entender. Você fala, Espírito Santo, me ajuda com essa palavra, me ajuda, eu não estou entendendo isso, eu sei que é importante para mim, eu preciso receber isso, mas eu não estou entendendo. Então me ajuda, Espírito Santo, eu quero entender isso, por quê? Para o diabo não roubar essa palavra de você e ela não produzir fruto. A palavra ela tem que produzir fruto dentro de você. Amém? A segunda pessoa o quê? É o terreno com caminho pedregoso. O que é essa pessoa? Elas são pessoas que ouvem e concordam com a palavra. A palavra ali, Jesus está falando que essa pessoa ela recebe com alegria a palavra. Ou seja, são pessoas que estão ali na igreja, que estão aí no Instagram, você está ouvindo, você está recebendo com alegria essa palavra, você está, nossa, legal essa palavra, estou recebendo ensinamento de Jesus. Mano, tá muito massa isso daqui. Só que o que acontece? Quando surgem os problemas, quando surgem as adversidades, essa palavra, a pessoa abandona essa palavra. Ou seja, é uma pessoa que ela está interiormente enfraquecida, uma pessoa com as emoções enfraquecidas, uma pessoa que ela não tem resiliência. Então, ela está falando de pessoas que não têm resiliência com as adversidades, pessoas que deixam as adversidades, que deixam as dificuldades que elas estão passando roubarem essa palavra ou fazerem com que essa palavra não se torne frutífera, não produza frutos dentro dela. Então esse é um ponto que nós temos que ter
cuidado, porque ao mesmo tempo que nós ouvimos a palavra, nós automaticamente nós vamos ser provados na nossa resistência, nós vamos ser provados naquela palavra. Então, se nós formos provados e desistirmos ou cairmos naquela situação, isso mostra com que a palavra não rendeu fruto dentro de nós. Então, nós precisamos buscar em Deus que nossas emoções estejam fortalecidas, nós precisamos buscar resiliência de Deus, nós precisamos buscar perseverança para que no meio das adversidades, aquela palavra ela produza fruto dentro de nós e ela nos sustente. Amém? A terceira pessoa é o espinho, são as pessoas com espinhos. Ou seja, são pessoas que têm preocupações com as coisas do mundo, com as coisas terrenas. São pessoas que receberam a palavra. Essa palavra até começou a produzir fruto, mas os espinhos da vida. Tanto as dificuldades também, mas a questão da pessoa querer outras coisas, querer coisas mundanas. A pessoa ela quer crescer não no propósito, a pessoa quer buscar pelas próprias forças dela. É uma pessoa que quer caminhar pelas próprias forças, é uma pessoa que quer conquistar, que está mais preocupada com os bens materiais do que em buscar o reino. Esses são os espinhos que vão impedir com que aquela palavra cresça, com que aquela palavra frutifique. Então nós precisamos entender que o que Jesus fala? Tem aquele ensinamento que Jesus fala, né? Que um homem, ele viu que a sementeira dele estava cheia, ele fala, não, eu vou construir uma outra maior, um celeiro maior, e eu vou plantar, e minha alma vai sossegar. E Jesus fala, louco, você não sabe onde vai estar a tua alma amanhã, você não sabe o que vai acontecer contigo. Então, muitas vezes a gente é assim, a gente acha que a gente quer crescer, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer conquistar, porque a gente pensa que isso vai satisfazer a nossa alma. A gente acha que isso que vai nos suprir. A gente acha que quando a gente conquistar algo, quando a gente conquistar aquela promoção, quando a gente conquistar aquele diploma, a gente acha que quando a gente ser reconhecido, aquilo vai suprir a nossa carência, aquilo vai suprir a nossa rejeição. Isso não é verdade. O que vai suprir é a palavra dar fruto dentro de nós, porque nós não somos rejeitados. Jesus já nos escolheu. Antes da fundação do mundo, nós somos escolhidos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para que nós fôssemos iguais a Ele, para que nós andássemos segundo o teu propósito. Amém? Então, essa é a situação da terceira pessoa, dos espinhos. Pessoas que estão mais preocupadas com o mundo, mais preocupadas com as coisas terrenas, do que com o reino de Deus, do que com a palavra que está sendo frutificada dentro dela. E a quarta pessoa é o terreno bom, a terra boa, a terra que dá frutos. Essa pessoa é a pessoa que não somente entende a palavra, mas ela consegue absorver e praticar. E mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades, essa pessoa ela persevera naquela palavra, ela persevera naquele ensinamento que ela ouviu, ela persevera naquilo. Ou seja, o que nós precisamos entender é o que nós estamos recebendo uma palavra, mas o que vai fazer com que ela dê fruto é nós buscarmos entender o que essa palavra está falando para nós. E mesmo em meio a dificuldades, em meio a pressões da vida, porque a vida vai te trazer pressão para você ser quem você não é. Você vai ter seus pais, você vai ter seu esposo, sua esposa, amigos, vai ter pastores falando para você, ó, cara, tu não é isso que você tem que ser. Onde você vai pregar o evangelho, você tem chamado, você é espiritual, você quer não, tipo assim, cara, vai trabalhar, vai estudar mais, vai crescer, vai ganhar dinheiro, para de perder teu tempo. Então são pressões da vida, são dificuldades, é conta chegando, é Covid pegando nossa casa, é Covid pegando nossos parentes, Covid pegando o vizinho. E essas coisas fazem com que essa palavra, com que essa fé, ela comece a não produzir dentro de nós. Então nós precisamos ser resistentes, ser resilientes nesse tempo, para que a palavra produza fruto e que a gente possa realmente ser usados nesse tempo, tá? Então, ó, vamos lá, vamos falar sobre a produtividade espiritual. Então, com essa parábola, a gente consegue entender que a pessoa que é produtiva espiritualmente, uma pessoa que vai produzir espiritualmente, ela vai ter quatro características, tá? Então, a pessoa que produz espiritualmente tem quatro características. Quais são essas características? A primeira, essa pessoa entende o que ouve.
Essa pessoa procura entender, essa pessoa procura absorver aquilo que ela está ouvindo, aquilo que está sendo ensinado. Então, a primeira característica de uma pessoa produtiva espiritualmente é a pessoa que ela vai receber uma palavra e ela vai receber o entendimento, seja do Espírito Santo naquele momento, ou a pessoa ela vai buscar depois entender aquela palavra, ela vai meditar na palavra, ela vai buscar entender o que Jesus está falando com ela vai deixar aquela palavra entrar dentro do coração dela, entrar na mente dela e transformar. A segunda característica é uma pessoa resiliente, a gente ser resiliente. Então, a segunda característica de uma pessoa espiritualmente produtiva é a resiliência, ou seja, a perseverança. A pessoa ela suporta dificuldades, ela suporta aflições, ela não deixa as aflições, as pressões do mundo com que elas definam a situação dela. É uma pessoa que não vive de circunstâncias, ela vive pela fé, ela vive por aquilo que Deus falou para ela vive pelos ensinamentos de Jesus. Amém? O terceiro é uma pessoa que tem uma mente espiritual. É uma pessoa que ela não é mundana. Ou seja, a terceira característica de uma pessoa é uma pessoa que ela tem a mente renovada em Deus. Ela busca as coisas espirituais. Ela busca discernir o que é espiritual. Ela busca andar de forma espiritual. E ela não tem uma mente mundana. Ela não deixa a mente dela ser moldada conforme as coisas deste mundo. Amém? E a quarta situação, a quarta característica é a pessoa que não permite com que o mundo defina suas prioridades. Ou seja, nossas prioridades elas são definidas por Deus. Deus ele estabelece as prioridades em nossas vidas, certo? A palavra ela vai definir as prioridades em nossas vidas. Não o mundo, não as circunstâncias, não as dificuldades. Então você tem que definir prioridades na sua vida. Qual que é a tua primeira prioridade? Deus. Deus é a tua primeira prioridade. Você crescer espiritualmente, você buscar Deus, você buscar a tua salvação, é a tua primeira prioridade. Qual que é a segunda prioridade de uma pessoa produtiva espiritualmente? A segunda prioridade dela é a família dela. É a família, é uma pessoa que busca a salvação da sua própria família. É uma pessoa que busca viver os ensinamentos de Jesus dentro da família, uma pessoa que busca refletir a imagem de Jesus, uma pessoa que dedica tempo para a família, uma pessoa que busca ser o reflexo de Jesus dentro da sua casa. Daí as outras prioridades vai de cada um. Você pode ser casado, você pode estar trabalhando, estudando, daí você vai definindo prioridades. Mas eu creio que a terceira prioridade é o teu propósito, é o teu ministério, é aquilo que Jesus entregou para você antes da fundação do mundo, aquilo que ele escreveu que você deveria fazer nessa terra, aquilo que ele determinou para você. Coloca isso como terceira prioridade. Eu vou cumprir o meu propósito, essa é a minha terceira prioridade. Lógico que, gente, buscar a Deus e a tua família, eles vão estar incluídos nisso. Tipo assim, não é a família não está dentro do meu propósito, mas você buscando isso, você vai ser completo. Agora o restante, vou trabalhar mais, eu vou estudar alguma coisa, vou estudar isso, aquilo, você vai colocando como prioridades inferiores, tá? Mas essas têm que ser a prioridade para a gente produzir espiritualmente. Amém? Vamos continuar. É interessante, que em Mateus 13:9, olha o que Jesus fala. Aquele que tem ouvidos, ouça. E olha uma chave interessante, gente. Ouvir, quando a Bíblia, a palavra, Jesus, Deus, seja quem for, falar sobre ouvir, o ouvir no sentido original, no hebraico, ele não fala só sobre você ouvir um som, sobre você ouvir algo, mas ele tem um sentido, uma conotação de obedecer. Então, o hebraico, o original, ele liga muito o ouvir com obedecer. Ou seja, aquele que ouve a minha palavra, Deus está falando aquele que obedece a minha palavra. Porque ele entende que o ouvir é você ouvir, entender e aplicar, certo? Por isso que em Deuteronômio 28, Deus fala, né? Aquele que ouve a minha voz. Porque ele está falando não só aquele que ouve, mas aquele que ouve e obedece. Então, aquele que tem ouvidos, ouça. Então, aqueles que ouvem e obedecem a palavra, aquele que ouve e obedece os princípios, é uma pessoa que se torna frutífera, é uma pessoa que vai dar frutos espiritualmente. Amém? Então, vamos aprender também, porque isso é o que está falando nas parábolas dos dois fundamentos.
É a parábola daquele homem que construiu a casa, dos dois homens, né? Vamos ler essa parábola para a gente entender? Ela está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. Vamos abrir a Bíblia, gente. Vamos lá, Mateus 7, do 24 ao 27. A parábola dos dois fundamentos. Tá? Mateus 7, do 24. Vamos ler lá. Jesus fala assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. Então a gente vê aqui a parábola dos dois fundamentos. Ela está ensinando justamente aquilo que a gente estava falando, da pessoa que ouve a palavra e ela pratica. Às vezes a pessoa, já vi igreja, vi pregador falando que sobre essa parábola, sobre esse ensinamento, falando que o homem que edificou sobre a rocha, e a pessoa fala, não, e a rocha é Jesus, e você tem que edificar sua vida sobre Jesus, e amém. Tipo assim, eu creio que é uma interpretação ótima, mas o que Jesus está falando que é a rocha são as palavras de Jesus, são as palavras dele. Essa é a rocha. Então, quem edifica a sua casa, a sua vida, o seu interior, a sua família sobre a rocha, sobre as palavras, os ensinamentos de Jesus, esse é o homem prudente. E quando vier uma chuva, quando vier a adversidade, essa palavra, ela não vai se perder, a vida dele não vai se perder, essa pessoa ela não vai cair, essa pessoa ela não vai ser destruída, essa pessoa ela vai ser fortalecida. Ou seja, a gente ouvir as palavras de Jesus e praticar elas, ela vai nos dar resiliência. Se a gente edificar as nossas vidas, se a gente transformar e reestruturar nossa mente, nossas emoções, nossas vidas de acordo com as palavras de Cristo, nós vamos nos tornar pessoas resilientes, pessoas frutíferas, que independente da situação, independente da adversidade, essa adversidade não vai nos derrubar. Amém? Vamos partir para a parábola, gente, da semente e do grão de mostarda, que está lá em Marcos 4, do 26 ao 34. Então vamos abrir lá Marcos. Marcos está logo depois de Mateus, gente, para quem tinha aberto a Bíblia. Já é o próximo livro. Lá, Marcos, capítulo 4. Vamos ler, a gente vai ler as duas, tá? Eu vou ler a da semente e a do grão de mostarda, tá? Então vamos lá. Marcos 4, 26, parábola da semente. E Jesus dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Daí o grão de mostarda. E dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Amém? Então aqui, ó, a gente vê duas parábolas, gente, da semente e do grão de mostarda.
Aqui a gente pode tirar dois ensinamentos. A gente pode tirar o ensinamento do reino. Jesus está comparando o reino de Deus como uma semente, que ela começa muito pequena. O grão de mostarda, para quem não sabe, é uma semente bem pequena, né? Então ele está falando de um reino, de uma situação que ela começa pequena e ela começa a crescer de forma frutífera, até que ela se torna cobertura para as aves, até que ela se torna uma proteção para as aves, ou seja, ela cresce e ganha força, ela se expande. E assim é o reino de Deus. O reino de Deus muitas vezes ele começa pequeno dentro da nossa casa. Às vezes o reino de Deus ele está começando só com você aí na tua casa, ele está começando só você e você não está vendo nada, mas a palavra está falando que ele começa a crescer, ele começa a dar frutos. Ó, fala que o quê? Primeiro começa a erva, depois a espiga e por último o grão cheio, ou seja, ele começa a crescer e ele vai se expandindo, ganhando força. Então, se você está plantando a semente do reino dentro da tua casa, ela vai se expandir, vai ganhar força, porque o reino de Deus se expande e ganha força na terra. Amém? Mas a gente também pode tirar um ensinamento para nós, né? A gente pode tirar um ensinamento pessoal para isso, não só sobre o reino, mas um ensinamento que vai também nos alimentar. No sentido do que? Primeiro ponto que ele está falando sobre uma semente que foi semeada. Então ele está falando sobre a palavra. E é interessante, ó, que o que ele fala? O reino de Deus é como um homem que lançasse a semente na terra. Então você é a terra, a semente foi lançada. E esse homem dorme e se levanta de dia e de noite, e a semente brotar e cresce e não sabe ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Então é interessante que o que está falando aqui? Ele está eliminando totalmente a parte do semeador, a parte do homem que cuida da terra. O que ele está fazendo? Ele está eliminando isso. Ou seja, Deus ele não está focando nisso. Então ele está falando que a semente é plantada e ela brota e cresce. Independente do homem ir lá regar a semente, independente do homem ir lá e cuidar e cobrir, independente do que o homem faça, tá falando que a semente cresce. Por quê? Porque Deus ele tá tratando de algo que é a semente da palavra. Ele tá falando que independente do que você faça, ele está falando não é pela tua própria força. Se essa semente foi plantada dentro do teu coração, ela vai crescer, ela vai frutificar. Não é pela tua força. Você tem que sim buscar, você tem que sim buscar o reino de Deus, mas você entender que não é pela sua força que isso vai crescer. A palavra ela é uma semente que ela tem vida dentro dela. A palavra ela tem vida dentro dela, tá? E o que ele está falando? Ele está falando que primeiro ela forma uma erva, depois a espiga e depois o grão cheio. Então ele está falando que a semente ela é uma palavra que o quê? Que ela começa a crescer aos poucos. Porque todo mundo que já plantou algo, ouviu, já sabe, você sabe, né? Todo mundo sabe o que acontece com a plantação. Você planta a semente, ela começa a brotar, você não sabe. Você não vê aquela semente crescendo. Você só vê como ela começa a apontar. E assim é a nossa vida espiritual também. Às vezes você está passando de um dia para o outro, buscando a Deus, e de um certo ponto você não consegue observar esse crescimento diariamente, de um dia para o outro. Você não consegue ver isso. Mas quando você pega e você olha para 3 meses atrás, você olha para um mês atrás, para 3 meses, para 6 meses atrás, você olha para a situação que você está e você fala, nossa, cara, eu estou buscando a Deus e como que eu cresci espiritualmente, como que eu estou melhor nisso, eu não estou mais caindo, eu não estou mais sofrendo tentação nessa área, eu estou crescendo, eu estou buscando. Por quê? Porque é o poder da semente, é o poder da palavra de Deus, é aquilo que a gente precisa buscar, a gente precisa buscar essas sementes dentro de nós, ou seja, a gente precisa buscar ouvir essa palavra, que essas sementes sejam plantadas porque elas vão produzir esse fruto. Então, nisso a gente tem que refletir o quê? Em qual semente a gente está plantando e como que essa semente ela vai crescer, ou seja, qual o tipo de terra. Daí a gente volta para aquela parábola do semeador. Então, ou seja, o que a gente tem que se preocupar? Que tipo de semente que a gente está ouvindo? Que sementes que estão entrando no teu coração? Que palavras que você está ouvindo? Você está ouvindo ouvir as palavras de Jesus? Você está buscando entender o que Jesus está ensinando? Ou você está buscando o que o mundo está ensinando, o que a TV está te falando, o que o jornal político está te falando? Qual que é a semente que está sendo plantada dentro de você? Entende? Ou você está buscando por filosofias, está buscando por conhecimentos,
Porque, gente, muita gente hoje pode buscar, muita gente muito culta hoje. Você pode conhecer filósofos, Platão, Sócrates, você pode conhecer Jung, Freud, você pode conhecer diversos ensinamentos. Só que todos esses não têm vida neles mesmos. São homens que vieram para a Terra para trazer questionamentos. A filosofia própria, né, é questionar, é você criticar, você fala, tudo que você ouve você critica, você questiona. Mas a questão do reino de Deus, Jesus ele não veio para trazer questionamentos. Jesus ele veio para trazer respostas. Então, se você tem perguntas que precisam ser respondidas, você vai encontrar resposta em Jesus e nos ensinamentos dele. É o lugar que você vai encontrar respostas, certo? Então, a gente tem que cuidar com o que a gente está ouvindo e a gente tem que cuidar como nós estamos ouvindo, ou seja, novamente, nossa condição interior, nosso coração. Como que a gente está interpretando aquilo que a gente está ouvindo? Como que a gente está recebendo aquilo que está ouvindo? Como que está o nosso interior? A gente está buscando moldar o nosso interior de acordo com aquilo que Jesus quer, de acordo com aquilo que a palavra fala, ou nós estamos nos moldando conforme o mundo? Então, de acordo com aquilo que vai ser o teu interior, aquilo que você está ouvindo e como você interpreta aquilo, é aquilo que vai ser frutificado, certo? Então a gente tem que ter cuidado com essas ideias que estão entrando nas nossas mentes. E esse crescimento espiritual é gradual. Então ele está falando que vai começar a crescer, crescer até ganhar força, até ficar muito grande. E até você servir de cobertura para as outras pessoas. Ou seja, esse crescimento, essa maturidade espiritual, ela vai começar a ser formada dentro de você até que ela se torne tão grande que outras pessoas vão buscar abrigo debaixo dessa maturidade, desse conhecimento, dessa sabedoria em Deus que você tem. Elas vão buscar esse abrigo, elas vão buscar esse conforto, elas vão buscar ouvir também das palavras e mais semente de você, tá? É interessante, né? Porque é justamente o que tá falando, o que Jesus fala para Marta e Maria, né? Essa é a importância da gente ouvir as palavras de Jesus, a gente entender o que Jesus está falando sobre nós ouvirmos, sobre o que nós ouvimos, como nós ouvimos. Vamos ler a passagem de Marta e Maria? Está lá em Lucas 10, do 38 ao 42. Vamos abrir lá. Lucas. Que essa passagem não é uma parábola, né? Obviamente, né? Lucas 10, passagem de Marta e Maria, mas ela fala muito sobre ouvir também, que é o que a gente está aprendendo hoje com Jesus. Lucas 10. É que eu estou abrindo aqui também, dá tempo de vocês abrirem. Vamos lá, Lucas 10. Do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Então Maria assentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não se lhe será tirada. Então, Marta e Maria, uma passagem muito conhecida, todo mundo conhece essa passagem, né? E é interessante que chega, fala que Marta ela estava distraída, Marta ela estava ali afadigada, um monte de serviço. Marta ela estava no ativismo. Marta ela estava no serviço. Então, às vezes a gente está caminhando com Jesus e a gente foca muito no que a gente está fazendo, no serviço, a gente foca em fazer mais coisas para Jesus, entende? A gente foca nisso. E fala que ela estava fadigada, que ela estava ansiosa, e ela chega para Jesus e ela fala: Jesus, tu não vai brigar com Maria? Ó, Maria está sentada aí, ela não está me ajudando aqui a servir. E Jesus, ele chega e fala: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Fala: Marta, você está ficando ansiosa, você está fazendo muita coisa.
você já está cansada. Para, porque uma só coisa é necessária. Ele fala, você está muito cansada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Então ele está falando que só uma, a que Maria estava fazendo. Maria sentou para ouvir Jesus. Então ele fala, Marta, uma coisa é necessária, ouvir as minhas palavras. E Maria escolheu essa parte, a melhor parte. E ele fala, a qual não lhe será tirada. Ou seja, volta para a parábola do semeador. Quem está no caminho, a palavra não entende, a palavra pode ser roubada, a palavra não vai dar frutos. Ou seja, Marta, ela estava tão atarefada, ela estava tanto no serviço, e a gente, às vezes esse serviço pode ser até mesmo ministerial, tá? Não é só o trabalho, que seja o trabalho que você tem, a tua renda, mas pode ser até teu ministério, pode ser até o que você está fazendo ministerialmente, achando que você está fazendo para Deus, isso pode estar fazendo com que Jesus esteja falando com você e você não pare para ouvir, sendo que isso é necessário. Então a gente precisa parar para ouvir, porque senão isso vai ser tirado. E Jesus fala, uma só coisa é necessária, a que Maria está fazendo, sentada e me ouvindo, e isso não será tirado dela. Então a gente entende o quê? Que nós precisamos parar para ouvir. A gente entende que o crescimento espiritual, ele vem da vida que tem dentro dessa semente. Ele não vem pelo nosso esforço, mas ele vem por nós ouvirmos a palavra de Deus e essa semente ela frutificar. Nós precisamos buscar, nós temos o interior de uma forma correta, a gente precisa buscar que o nosso interior ele esteja com uma terra boa, uma terra que não vai permitir com que essa semente ela pare de produzir. Certo? Nós precisamos perseguir esse crescimento espiritual nas nossas vidas. E a palavra de Deus ela vai nos levar à maturidade. Então hoje nós falamos sobre algumas coisas. Eu quero só ler uma coisa, 1 Timóteo 4,15. Quero ler com vocês. Vamos abrir lá, vai lá, mas para o final da Bíblia agora. 1 Timóteo 4,15. Eu vou ler o 6. Não, eu vou ler 1 Timóteo do 4, do 6 até o 16, tá? Que vai ser importante. Ó, Paulo está falando para Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ou seja, ele seguia uma boa doutrina. Doutrina é o quê? Ensinamentos. Ou seja, Timóteo ele tinha uma doutrina, ele tinha ensinamentos que ele seguia. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Piedade, quando a gente vê piedade na Bíblia, ele está falando de busca a Deus. Uma pessoa piedosa não é somente uma pessoa, a gente entende muitas vezes na nossa cultura, uma pessoa piedosa é uma pessoa que dá esmolas, que faz caridade. Mas a piedade bíblica é uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa sim, né, que vai ter um coração onde ela vai ser generosa, mas uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que se humilha diante de Deus, uma pessoa que ora, que busca a palavra, uma pessoa que reflete Jesus. Isso é ser piedoso. Então ele fala: exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, ou no amor, né? No espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então Paulo ele fala para Timóteo: persiste em ler, ensinar e anotar. A Nicole falou: tá anotando. Até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas,
para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, outra dica de Paulo, medita nestas coisas. Então, meditar, o que a gente falou, ocupa-te nelas. Então, medita e ocupa-te, medita e pratica, para que você tenha um aproveitamento manifesto, ou seja, para que o crescimento, para que o aproveitamento ele se manifeste, para que as pessoas vejam se manifestando em você aquilo que você está aprendendo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, cuida de você, cuida do teu interior e da doutrina. Persevera nestas coisas que a gente falou, resiliência, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, certo? Então, pensa, uma passagem de Paulo falando de tudo que a gente aprendeu hoje. Falando do quê? De a gente cuidar do nosso interior, ou seja, nós buscarmos uma condição emocional, a gente cuidar de nós mesmos para que a gente possa receber essa palavra. Por quê? Porque a gente precisa ter resiliência, gente. Nós precisamos ser pessoas resilientes, pessoas que perseveram e maduras. Então, com os ensinamentos de hoje, nós vamos aprender a ser o quê? Eu vou orar aqui, creio que vai ser liberado. Vou liberar aqui, gente, 10 minutinhos de perguntas, tá? Se alguém tiver pergunta, se não tiver, a gente já vou orar e vou encerrar. Por quê? Porque, gente, hoje é um destravar do quê? Onde nós recebemos uma palavra, você vai ser uma terra boa, essa palavra ela vai frutificar, você não vai ser mais uma terra que tem pedras, você não vai ser mais uma pedra que tem uma terra que tem espinhos, você vai ser uma terra que vai frutificar, você vai ser uma terra boa, ou seja, você vai se tornar uma pessoa produtiva espiritualmente. Você vai se tornar uma pessoa que cresce espiritualmente e esse crescimento ele vai se tornar constante, ele vai ser espontâneo e constante. Esse crescimento ele vai se tornar grande e você vai servir de cobertura para outras pessoas, ou seja, outras pessoas vão buscar alimento e você vai ter sementes para semear na vida de outras pessoas. E você vai se tornar uma pessoa madura espiritualmente. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta sobre as parábolas, algo que queira fazer, eu vou liberar uns minutinhos. 1 Timóteo, quem perguntaram qual versículo último, foi 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou orar, vamos liberar esse ambiente para você já sair daqui com essas chaves. Então, gente, caminhar, ouvir a palavra, meditar na palavra, receber essa palavra, tá? Não deixar o inimigo roubar, não deixa dificuldade, pressões, se molda conforme a palavra. Vamos crescer espiritualmente. Hoje é sobre ouvir a palavra de Deus. Amanhã a gente vai falar sobre oração, as parábolas de Jesus que ensinam sobre oração. Amém? Aqui, ó, deixa eu ver, pergunta. A Simone tinha falado, né? Que engraçado, se as pessoas não entendiam porque ele ensinava em parábolas. Jesus ele ensinava em parábolas. Justamente, é interessante que Jesus ele sempre cumpria aquilo que estava escrito na profecia. Jesus ele fala que assim como estava escrito em Isaías, ele ensinava para que as pessoas porque muitas pessoas não entenderiam mesmo, mas era tanto uma forma de misericórdia de Jesus para que as pessoas não recebessem uma palavra, entendessem e não praticassem, e elas seriam julgadas depois no juízo final, no dia do Senhor, no dia da ira do Senhor, e também porque ele estava separando pessoas que criam e não criam, ou seja, ele estava separando discípulos de multidão. Então o que a gente aprendeu hoje, gente, já é o primeiro passo para a gente se separar da multidão e a gente começar a caminhar para ser um discípulo. Amém? Então eu entendi que ninguém tem pergunta nenhuma. Vamos orar, vamos liberar, vou liberar vocês e eu creio que vai ser um momento de chave. Fecha o teu olho, se conecta com Deus, entra nesse ambiente espiritual, fala para Jesus, levanta, e se estiver deitado, se estiver sentado, levanta da tua cadeira. Gente, eu estou ministrando aqui em pé, tá? Eu não estou sentado, porque, gente, vamos fazer um mover, vamos realmente fazer no físico aquilo que a gente quer fazer no espiritual. Então, se você quer se levantar espiritualmente, se levanta aí no físico também e vamos orar em pé. Vamos mostrar para o reino espiritual, vamos mostrar para Jesus que nós somos discípulos e enquanto a multidão estava sentada esperando comida, os discípulos estavam em pé.
vendo o alimento ser multiplicado e distribuindo entre eles. Então, tá? Então, o discípulo, ele fica em pé. Vamos ficar em pé, se conecta com Deus, fala: Jesus, eu preciso crescer espiritualmente, Jesus, eu quero crescer, eu quero ser produtivo, eu quero produzir para o teu reino, Jesus, eu quero ser uma pessoa madura espiritualmente, eu quero ser uma terra fértil. Então, me ajuda, Espírito Santo, vem sobre mim nesse momento. E Pai, em nome de Jesus, eu declaro a tua presença sobre cada casa, Pai. Declaro que cada pessoa que ouvir essa palavra, Pai, cada pessoa que receber essa semente, Pai, nessa noite, cada pessoa que receber essa semente, Pai, no YouTube também, onde vai ficar salvo esse vídeo, Pai, que essa palavra ela vai entrar, ela vai produzir frutos dentro dela, Pai. Que essa pessoa vai se tornar uma pessoa resiliente, vai se tornar uma pessoa madura espiritualmente, que ela vai produzir frutos dentro dela, Pai. Eu declaro que são pessoas que vão ter emoções restauradas, curadas pela Tua Palavra, que vão ter as mentes renovadas pela Tua Palavra. Eu declaro que vão ser pessoas que vão aprender a ouvir as Tuas Palavras, entender e praticar, Pai. Eu declaro pessoas crescendo espiritualmente, pessoas, Pai, produtivas espiritualmente, pessoas que vão manifestar o Teu reino aqui na terra, Pai. Eu declaro sobre essas pessoas a Tua bênção, o Teu propósito se cumprindo, e declaro essas pessoas, Pai, saindo da multidão, pessoas saindo do meio da multidão, Pai, e entrando no lugar de discípulo, entrando no lugar de pessoas que vão realmente produzir para o Teu reino, Pai. Que o Senhor esteja ativando o Espírito Santo nesse momento. Eu profetizo uma ativação, Pai, nessas pessoas nessa semana. Que seja uma semana abençoada, Pai. Que a gente possa receber mais ensinamentos do Senhor. Fala com a gente depois em sonhos, em visões. Que a gente receba a Tua palavra, Pai. Que a gente receba os Teus ensinamentos. E que a gente seja cheio do Teu Espírito Santo e manifeste, Senhor, a Tua verdade, Pai, por onde a gente andar. Amém? Então, amém, gente? Então, ó, essa live aqui não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Teve alguém perguntaram aqui, não vai ficar salva no Instagram. Essa live ela vai para o nosso YouTube. Então, gente, se você gostou da live de hoje, amanhã tem mais, no mesmo horário, 9h17. Amanhã vai ser sobre oração, as parábolas de Jesus que falam sobre oração. Então, a gente vai aprender chaves e princípios da oração. Amém? Então, ó, se você não segue o Ministério Somos Escolhidos, depois que terminar essa live, segue a gente, compartilha a live de amanhã. A live vai ficar salva no YouTube. A gente vai postar o link, vai estar aqui na nossa bio também. Vou colocar o Linktree, o link do nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, gente. Curte lá o vídeo também, para que possa chegar para mais pessoas. Discípulos, eles chamam outros discípulos, chamam outras pessoas. Então compartilha com a gente, curte nosso canal, tá? Dá o like e amanhã tem mais. Amém? Então, gente, amanhã vai ter mais oração. Hoje, quem puder, medita nessas palavras, busca ouvir as palavras de Jesus mesmo, ouvir o que o Espírito Santo está te falando. E essa semana vai ser uma semana power, vai ser uma semana abençoada, vai ser uma semana onde a gente vai romper espiritualmente. Eu creio que a gente vai ver muito testemunho de gente falando: Eric, eu tô mais firme, tô amadurecendo. Eu vi nessa semana um amadurecimento espiritual. Eu vi nessa semana uma produtividade espiritual em mim que eu não via há meses, que eu não via há anos. E essa semana eu tô tendo. Amém? Então, gente, Deus abençoe. Boa noite e a gente se vê amanhã.